Em tempos de pandemia, a norma máxima do fique em casa permanece principalmente para os idosos, mas é importante um olhar mais diferenciado para os nossos idosos portadores de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, progressiva e degenerativa e acomete indivíduos com 65 anos ou mais e é a principal causa de demência no idoso e a demência mais prevalente no mundo. A doença é marcada por perda de duas ou mais funções cognitivas, que são a atenção, a memória, a linguagem, as habilidades visoespaciais, que é a capacidade de reconhecer faces, reconhecer os lugares, reconhecer objetos e saber manuseá-los. Aliados a isso, nós temos também alterações neuropsiquiátricas ou comportamentais. Isso gera um grande impacto na função executiva do idoso, desde a capacidade de realizar um ato muito simples, como gerir a própria vida. Então, se você tem um paciente que apresente essas características, é interessante levá-lo ao consultório para ser avaliado com testes cognitivos, realização de tomografia ou ressonância de crânio para o diagnóstico de doença de Alzheimer possível ou provável. E é importante frisar que o tratamento nas fases iniciais da doença consegue, inclusive, retardar o declínio cognitivo. E para o seu paciente que já tem doença de Alzheimer definida e está em tratamento, quando levá-lo ao pronto-socorro? As alterações da doença de Alzheimer são lentas e progressivas. Então, diante de alguns sintomas neurológicos ou comportamentais de instalação aguda ou subaguda, ou seja, em questão de horas ou poucos dias, a gente está diante de alguns sinais de alerta que precisam ser investigados. Primeiro, é aquele paciente que começa a apresentar um rebaixamento do nível de consciência. Pode variar de uma leve sonolência, uma interação mais pobre, até um franco torpor. Uma segunda alteração é uma alteração comportamental importante. Aquele paciente que era tranquilo e começa a ter uma agitação psicomotora, dificuldade para dormir, até um franco delírio hiperativo. A terceira seria a queixa de dor de cabeça persistente. Dor de cabeça não é uma queixa tão prevalente no idoso e é um sinal de alerta bem relevante. Quarto, se o seu paciente, se o seu idoso apresentar sintomas ou sinais sugestivos de um derrame cerebral, como dificuldade súbita para falar, para mover um lado do corpo, para compreender, para caminhar ou para se coordenar no espaço. O quinto é a presença de crise convulsiva. Pode ser a primeira crise convulsiva no histórico do idoso com doença de Alzheimer ou ainda um idoso que já teve histórico de crise convulsiva, está em tratamento e apresentou uma nova crise. O Hospital do Coração, ele dispõe de neurologistas 24 horas por dia, 7 dias da semana no pronto-socorro. E há todo um fluxo separado para Covid e não Covid. Cuide bem de você, cuide bem do seu idoso.